Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Samira. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano e a todos do canal A Hora do Além. Aqui quem está falando é a Samira, do Rio de Janeiro, e hoje eu trouxe um relato diferente para vocês. Esse relato, na verdade, foi contado pelo meu pai, que hoje já é falecido. Há mais ou menos 55 anos atrás, meu pai, meus tios e os meus avós paternos eram imigrantes. Eles estavam fugindo da guerra. Então eles passaram por alguns países. E entre esses países eles passaram pelo México. Segundo meu pai, foi o melhor país que eles já passaram. Foi um país muito acolhedor. E no México, eles moraram bem próximo à casa de um senhor que meu pai logo fez amizade. Um casal, na verdade. Já não tão jovens. Já um casal de meia idade. Tinham uma filha jovem. O casal vivia bem, gostavam muito dessa filha. E vou chamar o senhor aqui de senhor Ramírez. A filha conheceu um brasileiro que estava tirando férias lá no México. E logo se apaixonaram, tão pouco tempo, e começaram um namoro. Só que esse brasileiro precisava voltar para o Brasil. E ele não tinha a menor intenção de morar no México, porque segundo ele não tinha se afinizado ao país, não tinha gostado do país. Então, ele disse para ela que se ela quisesse ficar com ele, ela teria que vir para o Brasil. E aí eles ficaram se comunicando por cartas. Na época não existia internet. Eles ficaram se comunicando através de cartas, aquele namoro por cartinhas, e logo decidiram que ela iria para o Brasil se casar com ele. E ela veio para o Brasil se casar. Os pais ficaram um pouco tristes, mas não puderam fazer nada. E ela veio para o Brasil, casou com esse homem e ficaram vivendo aqui. Os pais ficaram sozinhos lá no México. Passou um pouco tempo, os pais já estavam com uma certa idade. O pai dela veio a ter um AVC e faleceu. A mãe ficou sozinha e começou a apresentar também alguns problemas de saúde, porque a idade já estava pesando bastante para ela. Uma senhora sozinha no México, e a filha, inconformada, pedia ao marido que trouxesse a mãe para o Brasil para viver com eles. O marido, meio relutante, não querendo, acabou sendo convencido. Porém, um fato aqui que eu não mencionei é que esse marido, esse brasileiro, ele era um homem abusivo. Eles ainda não tinham filhos. Ele era violento com a esposa, agressivo, tinha problemas com álcool, ao mesmo tempo que aos domingos ia para a igreja. E durante a semana ele bebia, agredia a esposa, física e verbalmente, e ela nunca contou para a mãe. Nunca. Ela sempre relutou muito em contar para os pais esse tipo de problema, porque ela sabia que isso atingiria muito aos pais. A casa tinha 2 quartos, então, como eles não tinham filhos, o outro quarto ficaria para a mãe dela. E essa senhora ficou muito feliz e arrumou as malas e foi, enfim, para o Brasil, morar com a filha. Só que essa senhora, ela era devota de uma entidade muito popular no México, que aqui no Brasil é chamada de Santa Morte. É uma entidade, assim, extremamente popular no México. Tem muitos devotos. E ela era uma delas. Tinha um altar, tinha a imagem dessa divindade, dessa entidade. Ela cultuava essa entidade com toda a sua fé. E ela colocou em uma das malas a imagem e alguns pertences do altar e trouxe para o Brasil. Dentro do quarto dela, ela montou um altarzinho para Santa Morte, que afinal
Era a fé dela. O genro nunca gostou. Então houve muitos problemas, muitas brigas, muitas discórdias devido à fé dela. E ele sempre insistindo que ela deveria jogar aquele altar fora, acabar com todas aquelas imagens, aquela devoção. E aí ele começou a inventar que estava vendo vultos pela casa, vendo imagens demoníacas pela casa, vendo entidades perseguindo ele pela casa. Só que isso nada mais era do que efeitos do álcool, porque ele bebia muito. E também uma desculpa para fazer a sogra se desfazer das coisas que ela tinha fé. E ele implicou muito com isso. E ele falou para a filha, olha, ou a sua mãe se desfaz do altar, joga tudo fora, ou eu vou mandar ela de volta para o México. E lá ela vai morrer sozinha. E a filha, com muito medo da mãe ser mandada de volta para o México, conversou com a mãe. E a mãe, muito triste, se desfez do altar de Santa Morte. Jogou tudo fora, chorando muito, muito triste, porque mesmo se desfazendo daquilo, era a fé dela, era a crença que ela tinha. Ela era uma devota, de verdade. E ela prometeu, jogando o altar fora, ela falou, Santa Morte, me ajude, porque eu estou sofrendo muito em não poder mais te cultuar. E ela jurou que o genro pagaria por aquilo. Ele era abusivo com a sogra também, porque ele sabia que ela não tinha para onde ir, a não ser voltar para o México e viver sozinha para o resto da vida. Ela já era bem idosa. Nesse meio tempo, quando ela se desfez do altar, ele continuou bebendo, sendo um homem abusivo de sempre, e aos domingos ia para a igreja como se nada tivesse acontecido. E aí, de repente, ele começou a apresentar problema nas pernas. E a esposa dele falou, isso é devido à bebida, porque você bebe muito. Só que começaram a abrir feridas na perna desse homem. E aí ele teve que ir para o hospital, porque ele já não estava conseguindo ir trabalhar. Chegando no hospital, foi diagnosticado que ele tinha diabetes. E aí foi feito todo o procedimento, ali naquelas feridas foram aplicadas insulinas, injeções, tratamento para diabetes, só que a diabetes dele estava muito alta. Uma das pernas não pôde, não teve jeito, teve que ser amputada. E, posteriormente, a outra perna foi amputada também. E aí ele já não pôde mais trabalhar, ficando numa cadeira de rodas. Mesmo com a cadeira de rodas, ele ia para o bar beber. O bar ficava bem próximo à casa dele, ele ia beber. Mesmo estando sob efeitos de remédios, né, devido às doenças que ele teve, ele mesmo assim bebia. E aí ele começou a dizer que via a imagem de Santa Morte em todo lugar, que via entidades que diziam que vinham buscar ele, que iam levar ele e tudo aquilo, e a esposa dele falava, isso é porque você está bêbado. E ele falava, não, não é isso. Quando eu não bebo eu também vejo. E a esposa nunca acreditou, sempre achou que fosse implicância para atingir a mãe dela, né, por ele ser um homem muito abusivo. Depois que ele amputou as duas pernas, não demorou muito tempo, e esse homem teve um AVC, só que foi um AVC fatal. Ele não teve jeito, foi levado para o hospital e logo morreu. Ficou uns 2 dias no CTI e morreu. Enfim, a mãe e a filha se livraram de um homem extremamente abusivo, de um homem violento, de um homem alcoólatra. Mas eu não culpo o álcool por isso. Quando a pessoa, vamos dizer assim, ela é violenta, ela é abusiva, às vezes ela nem bebe, muitas vezes ela nem tem vícios. Isso já vem do caráter da pessoa, da índole ruim daquela pessoa. Então era isso que acontecia com esse homem. Bom, ele foi enterrado e logo em seguida a filha falou para a mãe, mãe, você pode voltar a cultuar a Santa Morte, porque se hoje eu me livrei de um homem abusivo, foi graças a ela.
Eu tenho certeza que foi por ela. E aí ela contou para a mãe tudo o que ela passava antes da mãe vir para o Brasil. Ela falou que apanhava muito daquele homem, que ela muitas vezes era obrigada a se deitar com ele, vamos dizer assim, né? A manter relações sexuais com ele, mesmo quando não queria. Ela era obrigada. Ele era abusivo até mesmo verbalmente com ela. Ele xingava, falava dos defeitos físicos dela e debochava. Era um homem extremamente abusivo mesmo. E a filha atribuiu a morte dele à Santa Morte. Disse que foi um livramento. E de fato foi, porque os mesmos abusos que ele cometia com a filha, ele já estava cometendo com a sogra também, pelo fato dela ser uma idosa e já não ter mais marido, ser uma pessoa sozinha e não ter ninguém por ela. E aí a mãe foi para o México fazer uma viagem de passeio. Chegando no México, ela comprou uma nova imagem de Santa Morte. Lá na cidade de Sinaloa tem uma catedral, uma capela de Santa Morte. E ela levou a imagem lá para ser batizada, né? Ela trouxe a imagem, trouxe alguns pertences do altar e montou um altar muito bonito. Só que a filha falou para ela: dessa vez a senhora não vai mais montar o altar no seu quarto. Dessa vez a senhora vai montar o altar aqui na sala, porque Santa Morte agora não vai ter só a senhora como devota. Eu também vou ser devota dela. E eu quero esse altar na minha sala. E aí foi montado um altar muito bonito para Santa Morte, na sala da casa delas. Bom, gente, esse relato é para mostrar para vocês que nós não devemos ter preconceito contra nenhuma religião, contra nenhuma fé, nenhuma crença, seja ela qual for. Mas existe uma coisa que a gente nunca deve perder: é o respeito. E o que a gente tem que ter pelo próximo é a aceitação. Independente da crença daquela senhora, ela deveria ter sido respeitada pelo genro. Primeiro, por ele ser genro dela, ela ser a sogra dele, ter idade de ser mãe dele. E segundo, porque era uma crença que ela tinha. É natural dos mexicanos, é uma cultura deles. E ele estava tirando isso dela. Isso custou bem caro para ele. Custou bem caro. Porque assim como são dadas bênçãos, também são dadas maldições. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente mexe, com quem a gente mexe. Então é isso, gente. Era esse relato que eu queria deixar para vocês. Meu pai me contava muito isso e contava que tinha contato com a mãe e com a filha, porque logo em seguida, quando ele saiu do México, ele e minha família vieram para o Brasil e aqui eles se instalaram definitivamente. Como eu já disse no início do relato, eles eram imigrantes. E aqui eles ficaram instalados. E aqui ele mantinha contato com essa senhora e com a filha, através de cartas. E assim ele ficou sabendo de toda a história. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer muito a todos aqueles que gostam dos meus relatos, a todos aqueles que ouviram meu relato até aqui. Eu sei que vão haver comentários discordando da crença dessa senhora. É natural do ser humano discordar, concordar, enfim, são opiniões e a gente deve sempre respeitar. Um grande abraço a todos. Feliciano, um grande abraço para você e fiquem com Deus. Paz e luz a todos. Samira, muito obrigado por compartilhar seu relato aqui no canal comigo, com os inscritos do canal e as pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu peço para que Deus abençoe você e todos da sua família, Samira. E a vocês, meus amigos inscritos, deixem um comentário para a Samira, que ela irá ver todos os comentários de vocês. Eu peço
para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.